Pai do Senhor, tudo bem? Irmão Everson, né, irmã Amanda pediram para que eu pudesse esclarecer, né, algumas dúvidas a respeito da apresentação dos filhos, né? Assim como diz lá em Lucas no capítulo 2, né, quando Jesus foi apresentado ao templo, mas ele não fez isso meramente porque Maria ou José, seu pai, eles quiseram fazer isso da cabeça deles, né? Não, eles fizeram isso porque Deus já tinha determinado isso através da lei de Moisés. Então Jesus, com seus pais, né, Maria e José, estavam simplesmente cumprindo o princípio, né, estabelecido por Deus lá em Moisés. Mas assim, antes de eu começar a falar a respeito desse assunto, eu queria ler aqui um pequeno texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Que é para me poder explicar com mais clareza aquilo que eu quero explicar para os irmãos. E já estou citando, né, que eu vou começar lendo no Mateus capítulo 5. E o importante é que você leia, né? Não fique só com aquilo que eu estou falando, né? Nós temos que aprender a estudar e não viver só daquilo que ouvimos falar, tá bom? Então, eu quero ler esse pequeno texto aqui. Diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Jesus vai falar agora, né? Jesus falou assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la, né? E aí ele continua no verso 18 dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, veja até quando que vale a lei, até que haja céu e terra. Ou seja, ele está falando, porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o jota ou um tio jamais se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei do Senhor ela continua valendo, porque a gente tem um pensamento de que, como Cristo agora morreu por nós, nós não precisamos mais obedecer à lei. E nós caímos num terrível engano, né, quando a gente age dessa maneira, porque nós não precisamos cumprir a lei para que sejamos aceitos diante de Deus. Isso é verdade. Não precisamos cumprir a lei para sermos salvos, porque agora a nossa salvação ela vem através de Cristo. O nosso sacrifício pelo pecado foi Jesus Cristo, entendeu? Então nós não precisamos mais, por exemplo, oferecer sacrifício de cordeiro, de bode, de ovelha, uma vez por ano, por sacrifício dos nossos pecados, porque o nosso sacrifício pelo nosso pecado foi Cristo. Com uma só oblação, fez propiciação por todo o mundo. Então nós não precisamos mais praticar isso para sermos aceitos diante de Deus. Nós temos paz com Deus hoje através de Cristo. Mas o restante das ordenanças de Deus nós temos que continuar seguindo. Ou como é que você vai obedecer a Deus sem cumprir o que Ele determinou? Todas as vontades de Deus Ele já deixou determinada, de Gênesis até Deuteronômio. Se nós queremos obedecer a Deus, nós temos que praticar isso que está escrito. Como que nós vamos obedecer a Deus sem praticar a lei do Senhor? O salmista não diz que nós devemos meditar de dia e de noite, né? Na lei do Senhor. Então, a lei do Senhor ainda vale. Enquanto houver céu e terra, ela vai continuar valendo. E ele continua dizendo assim, ó, no 19: qualquer pois que violar um desses mandamentos, ou seja, se você desobedecer um, você vai estar desobedecendo a lei inteira. Qualquer que, pois, violar um desses mandamentos, por menor que seja o mandamento, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, irmãos, nós temos não só que aprender isso aqui e nem só ensinar, nós temos que cumprir. Porque não adianta nada você
ouvir, aprender e não praticar. Nós temos que praticar. Jesus Cristo ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre será comparado ao homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, que vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai bater contra essa casa, mas ela não vai cair. Porém, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, vai ser comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, bateu contra ela e ela caiu. Então nós temos não só que ouvir, não só que aprender, temos que praticar. E agora, depois dessa pequena introduçãozinha que eu demonstrei para você, vamos lá para Lucas no capítulo 2, que vai falar sobre a apresentação de Jesus. Então, Jesus estava cumprindo aquilo que Deus determinou na lei de Moisés. E se Jesus, que é o próprio Cristo, cumpriu isso, por que nós não devemos obedecer também? Se Cristo, que é o próprio Deus, cumpriu, por que a gente tem que desobedecer? Por que nós não devemos mais fazer? Nós temos que continuar obedecendo a palavra do nosso Deus, do mesmo modo. A única coisa de diferente é que agora nossa salvação vem através de Cristo, e não através de um bode, de um cordeiro, de um bezerro que a gente oferece uma vez por ano como sacrifício por nossos pecados. Não, nosso sacrifício foi Cristo. E Ele de uma vez só pagou o preço por todos os nossos pecados. Então nós não precisamos ficar repetindo isso todo ano. Porque no Antigo Testamento, todo ano as pessoas tinham que ir ao templo oferecer sacrifício pelos seus pecados. Todos os anos, todos os anos. Agora nós não precisamos disso. Jesus de uma só vez lavou, limpou, pagou todos os nossos pecados. Mas o restante a gente tem que obedecer do mesmo jeito. Temos que continuar orando, dizimando. Ou então você vai me dizer que agora a gente pode sair adulterando, pode sair roubando, matando, pode sair fornicando, pode sair adorando falsos deuses. Porque se a lei do Senhor não vale mais, então a gente pode fazer tudo isso, entendeu? Não, a lei do Senhor continua valendo, a gente tem que continuar cumprindo os mandamentos, ou seja, não podemos adulterar, não podemos fornicar, não podemos matar, entendeu? Temos que amar o nosso Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo que Deus determinou, temos que continuar cumprindo. E uma ordenança do Senhor foi que quando nascesse filhos a Israel, tinha que ser apresentado ao Senhor. E é o que Maria e José vão fazer lá no livro de Lucas, no capítulo 2, viu? Aí você já abre sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, né? Para que você possa acompanhar conosco. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. Que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar, preste atenção, circuncidar, não é apresentar, tá? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Ou seja, quando ele inteirou 8 dias, foi que deram o nome para ele, de Jesus. Que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Ou seja, antes de Jesus ser gerado no ventre de Maria, o anjo já tinha aparecido para ela e tinha falado que ela ia conceber e que o nome desse menino ia ser Jesus. Verso 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela quem? Da mulher, não é da criança, da mulher. Porque a mulher, quando ela dá a luz, ela fica um período, né, dependendo se for menina ou menino, um pequeno período sangrando ainda. E perante Deus, essa mulher ainda está imunda, como na sua menstruação. Então, tem que se esperar esse tempo desse sangramento passar para que ela possa ir até o santuário de Deus, no caso aqui, ao templo, né? Então, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Veja, a circuncisão é no 8º dia e a circuncisão é só para homem. Não se circuncisa mulher. Quando a criança nasce, um homem, com 8 dias de nascer tem que circuncidar. Com 40 dias é apresentado, né? E cumprindo-se os dias da purificação dela, quantos dias são esses? Aí a gente tem que ir lá para a lei do Senhor, lá no Antigo Testamento, para saber quantos dias é que está determinado.
Então a gente tem que ir lá para Levítico, no capítulo 12, para a gente entender como que foi determinado na lei. Mais uma vez vou frisar: e cumprindo-se os dias da purificação dela, da mulher, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Vamos ver agora quantos dias são? Vamos lá, Levítico 12. Levítico 12, a partir do versículo 2. Levítico 12, a partir do versículo 2. Levítico 12, versículo 2. Eu vou ler a partir do 1, que fica melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Veja, quem vai falar é Deus, tá? Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, veja o detalhe, um menino, a Bíblia está sendo específica. Se ela conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Esse será assim como nos dias da sua separação, ou seja, como nos dias da sua menstruação. Ela fica separada, ou seja, a mulher quando está menstruada, ela não tem relação com seu marido. Da mesma forma, quando ela dá luz, ela fica um período, né? A gente chama até de quarentena, de 40 dias sem ter relação com seu marido, porque ela ainda está sangrando e ela ainda tem que se curar interiormente, né? Por dentro ela ainda está se regenerando, vamos dizer assim. E esse tempo é o tempo que ela vai demorar para poder se apresentar diante do Senhor. Vamos ler de novo. Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Veja, não está nem falando de templo, porque quem faz a circuncisão do filho é o próprio pai ou o avô, a família. Você não precisa levar o filho até o santuário de Deus, até o templo, para que alguém faça a circuncisão dele. Isso é a própria família que faz. É um corte que faz no prepúcio do menino, né? E aí tira-se aquela pele, né? Se você não sabe o que é isso, depois você pesquisa sobre a cirurgia de fimose, que você vai entender o que é isso, tá? Eu não vou falar, me aprofundar disso, porque o intuito não é esse. Aqui a gente vai falar sobre a apresentação. Então, no 8º dia ele é circuncidado. E o texto vai continuar. Depois ficará ela quem? A mulher, 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Ou seja, ela vai ficar 33 dias separadas ainda. Ela não vai poder ir para o santuário. Ela não vai poder tocar em nada santo. 33 dias. 33 mais 7 que se passaram, 40. Então, toda vez que nasce um menino, são 40 dias que você tem que esperar para poder apresentar a criança. Até porque, perante o Senhor naquela época, a mulher não podia nem chegar na porta do santuário, porque ela está imunda. Se a gente fosse viver naquele tempo hoje, a irmã não poderia nem ir para a igreja, enquanto não se cumprisse esses 40 dias. No caso, se fosse um menino. Mas a Bíblia continua, não acaba aqui. Olha o versículo 5. Mas, todavia, entretanto, se der à luz uma menina, veja que mudou. Uma menina será imunda 2 semanas. Quantos dias são 2 semanas? 14 dias. Como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. 66 com 14, 80. Se for uma menina, você tem que esperar 80 dias para você poder levar ela até o altar e apresentar ao Senhor. Entendeu? Então vamos repetir. Se for um menino, ela vai ficar 7 dias como imunda, assim como na sua separação, ou seja, da menstruação. No 8º dia vai circuncidar o menino e ela vai ficar mais 33 dias em separação, para depois ela ir até o santuário, ou seja, até o templo, para apresentar a criança, no caso do menino. Então dá 40 dias, 7 com 33, 40. Se for uma menina, ela vai esperar 14 dias, porque ela vai ficar ainda como imunda, assim como na sua menstruação. 14 dias. Depois, mais 66 dias, ela vai ficar separada. E é só depois desse final que ela vai poder ir ao templo para apresentar a menina. Então, 66 com 14 são 80 dias. E isso você pode perguntar para qualquer ginecologista, obstetra.
ele vai te falar. Quando a mulher dá à luz um menino, ela ainda fica sangrando por 40 dias. Quando ela dá à luz uma menina, ela fica sangrando por 80 dias, ainda que são pequenos sangramentos, quase que imperceptíveis, né? Mas interiormente, por dentro ela fica ainda. Todo obstetra sabe disso, todo ginecologista sabe disso. E está na Bíblia, né? Não precisava nem ter estudado medicina, é só ler a Bíblia que a gente aprende certas coisas. Então, quando é menino, são 40 dias que temos que esperar para apresentá-lo. Quando é menina, 80 dias. E apresentar, irmão e irmã, não é só levar a criança lá no altar, não. Temos que levar a oferta, porque também se a gente não levar a oferta que foi determinada pelo Senhor, não é apresentação. E simplesmente a gente está levando lá, às vezes, né, para tirar foto e para ficar marcado como memória na história da família, né? Mas temos que cumprir o princípio completo. Se vamos levar a criança, temos que levar a oferta. E ele vai continuar o texto, ó. Versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da purificação por filho ou por filha, porque tem a diferença dos dias, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Holocausto, irmão, é tudo aquilo que você oferece por ação de graças. Ou seja, você vai agradecer a Deus pela filha ou pelo filho que Ele te deu. Você está tão feliz e alegre que você vai oferecer uma oferta por holocausto, ou por ação de graças, né? Para dar graças a Deus pelo presente que Ele te deu, o seu filho. Trará um cordeiro por holocausto de 1 ano. E um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. Pecado de quem? Da mãe. Criança não tem pecados ainda, né? Ela ainda não cometeu delitos, ela não tem nenhum ato pecaminoso ainda. Então não precisa você oferecer nenhuma oferta pelo pecado da criança. Então essa oferta pelo pecado da mãe, mas só que hoje você também não precisa mais oferecer pecado nem pela mãe, porque a oferta pelo nosso pecado é Cristo. Então nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício pelo nosso pecado. Cristo já foi na cruz do Calvário. Mas esse holocausto aqui, pela criança, em agradecimento a Deus, em ações de graça para Ele, nós temos que continuar trazendo. Aqui está sendo específico um cordeiro. Nós não trabalhamos na produção de cordeiros, né? Eu trabalho em posto de gasolina, sou gerente de posto de gasolina. Eu não sei em qual que é o ramo que o irmão ou a irmã trabalham. Mas assim, a gente não traz mais animais, não traz mais fruto da terra, que naquela época também se ofertava ao Senhor do fruto da terra. Hoje nós trazemos o quê? Dinheiro, né? Nós recebemos nosso salário em dinheiro. Então a nossa oferta tem que ser em dinheiro. Então a irmã, o irmão vai separar uma oferta que o Senhor colocar no coração de vocês, vai colocar no envelopinho, como vocês acharem melhor, vai levar até o sacerdote junto com sua criança. O sacerdote vai apresentar ao Senhor essa criança. E essa oferta vai santificar essa criança. E existem algumas bênçãos que caem sobre a vida dessa criança quando você cumpre esse princípio. Porque isso aqui, irmão, não é simplesmente você cumprir uma lei, você está cumprindo um princípio. E todas as vezes que você cumprir um princípio, as bênçãos do Senhor ela caem sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos teus filhos. Então, eu acho que aqui ficou bem claro, né? Para não ficar muito longo o vídeo, que nós temos que continuar cumprindo aquilo que o Senhor determinou, né? Nós temos que continuar levando nossos filhos ao altar do Senhor e apresentá-los. E nós temos que entender uma coisa: apresentar não é a mesma coisa que consagrar. Você nunca deve consagrar seus filhos, porque se você consagrar o seu filho, você vai ter que deixar ele lá no templo. O pastor que vai ter que criar, porque tudo que você consagra, você dá a Deus. E tudo que você dá para Deus, quem tem que cuidar é o pastor. É por isso que Ana, quando consagrou Samuel, quando o menino desmamou, ela devolveu o menino para Deus. Ela deixou na porta do santuário e entregou para o sacerdote Eli. E a criança cresceu no santuário, porque ela consagrou. Então não devemos consagrar, é apresentar. Não podemos confundir, não são sinônimos. Apresentar é uma coisa e consagrar é outra. Temos que apresentar todos os nossos filhos. Consagrar não. Tudo que é consagrado a Deus tem que ficar em poder do sacerdote. É por isso que às vezes pessoas cometem o erro de sair consagrando chave de carro, chave de moto, chave de casa. Aí, se eu consagrar o meu carro, irmão, eu tenho que ir embora a pé.
O meu carro tem que ficar lá na igreja, o sacerdote vai ter que tomar de conta. É por isso que às vezes você ora no seu carro, consagrando ele, depois acontece acidente, bate, você não sabe nem porquê, ou roubam de você. É porque você consagrou e levou de volta. Se você consagrar, você tem que deixar lá na igreja. Então você pode até orar, pedindo para o sacerdote orar, apresentando o seu carro. Senhor, abençoa o meu carro para que não aconteça nenhum furto, nenhum roubo, nenhum acidente. Isso você pode apresentar, consagrar jamais. Amém? Então temos que continuar fazendo isso. Eu vou ler aqui, eu anotei aqui nas minhas anotações, as bênçãos que caem sobre a vida da criança quando nós apresentamos ela diante do Senhor. A primeira bênção é: Deus dá à criança um destino profético. Ou seja, determina na vida dessa criança que ela não vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumpra na vida dela. Se você vê, tentaram matar Jesus um monte de vezes, né? Tentaram apedrejar ele, tentaram jogar ele de um despenhadeiro, não conseguiram, porque ele não poderia morrer antes da hora e nem poderia morrer de qualquer forma. A morte dele foi profetizada, tinha que morrer do jeito que foi profetizado. Então, essa oferta determina que o propósito de Deus vai se cumprir na vida da criança. Ela não vai morrer enquanto o propósito de Deus não for cumprido na vida dela. Segundo, Deus dá pais proféticos para essa criança. Não é pais substitutivos e não é padrinhos, igual na Igreja Católica fala. É pais proféticos, ou seja, eles vão profetizar um destino profético para a criança. Assim como Simeão e Ana, se eu não me engano o nome dela, da esposa de Simeão, não lembro agora. Mas Simeão, quando pegou Jesus Cristo no colo, ele profetizou. Ele viu o que ia acontecer com Jesus Cristo e ele profetizou. Né? Ele profetizou que uma espada ia o transpassar, né? Mas ele ia sobreviver. Ele ia pegar essa espada para ele. E se você ler lá no livro de Apocalipse, vai ver que sai uma espada inflamada da sua boca, da boca de Cristo, né? Então, esses pais proféticos vão profetizar um destino profético para essa criança. Vamos supor que seu filho cresça e, sei lá, com 10 anos de idade, aconteça um acidente. É para acontecer um acidente na vida dele. Mas por causa dessa oferta que você deu, Deus vai mudar esse destino. Ou seja, se era para acontecer alguma coisa de ruim com ela, não vai acontecer mais, porque Deus vai mudar esse destino por causa desses pais proféticos. Vão profetizar um novo destino na vida deles. Terceiro, ela não se rebelará na sua adolescência. Se você ler a Bíblia, você não vai nem ver falar sobre a adolescência de Jesus, porque Deus escondeu ele. Deus blindou Jesus Cristo, escondeu de Satanás na sua adolescência, porque você sabe que na adolescência é o momento mais complicado da vida de qualquer pessoa, né? É o momento onde a gente está aprendendo novas coisas, né? Tem muitos conflitos, procurando saber o que é certo e o que é errado ainda. Então, esse momento é que Satanás às vezes investe na vida das pessoas, na adolescência. Então, Deus vai esconder a sua criança na adolescência, não vai permitir que Satanás alcance ela, né? Quarto, terá um precursor, alguém que vai preparar um caminho ministerial para ele ou para ela. Assim como João Batista preparou o caminho, né, para que Jesus viesse, João Batista veio pregando primeiro, falando a respeito de Cristo. E depois Jesus Cristo veio, depois pregando sobre o reino de Deus. Então, a sua criança vai ter um precursor, alguém que vai preparar um ambiente, um caminho espiritual, ministerial, para que ela possa desenvolver a sua vida cristã. Quinto, terá uma experiência corporal com o Espírito Santo. Assim como Jesus lá no Jordão, quando foi batizado nas águas pelo próprio João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu e repousou sobre Jesus Cristo. E aí foi quando João Batista teve a revelação e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, então a sua criança vai ter uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência verdadeira, palpável, ela vai sentir, ela vai ver essa experiência. E por último, ela vencerá Satanás em todas as suas tentações. Você vê que lá no Mateus capítulo 4, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas só que Jesus venceu a tentação. O diabo tentou-lo de várias formas, né? Ofereceu o poder, reinos desse mundo, mas mesmo assim Jesus foi
forte, foi fiel e venceu Satanás através da palavra do Senhor. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado bem explicado essa questão, né? Qualquer coisa, se tiver dúvida a respeito disso, pode entrar em contato que a gente vai tentar esclarecer. Mas isso são assuntos muito amplos, né? Que a gente tem que sentar e estudar bastante, ler, reler, porque o segredo é você ler e meditar, e ler, até você compreender, e pedir também que o Espírito Santo te revele essa palavra, porque também se o Espírito Santo não quiser te revelar, você pode ler o quanto você quiser que você não vai entender, porque quem nos revela é o Espírito Santo. Então eu espero que tenha ficado bem explicado, né? Temos que continuar obedecendo a palavra do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Amém? Espero que tenha ficado bom aí o vídeo e que Deus abençoe e fique na paz. Amém?